Eu vou chamar para conversar com a gente a Beatriz Montenegro Castelo, ela que é advogada especialista em direito trabalhista, é membro ativo da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo, esteve com a gente na semana passada, a gente chamou ela aqui para voltar, para a gente continuar debatendo algumas questões referentes a essa regulamentação de vínculo empregatício, de discussão de vínculo empregatício, a discussão agora sobre esse projeto de lei em relação ao trabalho dos motoristas de aplicativo. Tem muita coisa aí acontecendo nesse momento. Beatriz, seja super bem-vinda, muito obrigada pelo seu retorno. Já vou começar falando sobre esse projeto que foi comentado agora pelo Miguel, acho que você estava ouvindo a gente, né? E realmente foi um projeto que foi criticado por parte aí de entregadores, inclusive, né? Tem essa questão da jornada de trabalho, muitos queriam que fosse a partir da sua entrada ali no aplicativo e não pela viagem feita. Então, assim... e tem muita gente dizendo que cria uma categoria de fato, para além da CLT, que pode ser precarizada agora no Congresso, né? Qual a sua avaliação sobre esse projeto de lei e qual o risco disso acontecer? Ou ele é positivo? Bom, quero te ouvir. Boa tarde, obrigada pelo convite. Enfim, nós não conseguimos terminar o tema semana passada, é um tema muito rico, muito importante, muito... eu diria, delicado, e entre a semana passada e hoje vem esse projeto de lei, então torna a nossa discussão até mais importante. A semana passada nós estávamos falando sobre a repercussão geral de um caso da Uber, né, e neste meio tempo vem o projeto de lei. E aí eu vou precisar concordar com o Miguel inteiramente, eu acho um projeto muito tímido e muito perigoso, né? A notícia que nós tivemos, né, de que teria sido um acordo tripartite, decorrente de um grupo de trabalho tripartite, então, os trabalhadores, a empresa e o governo, eu diria, Thalita, que talvez tenha sido o acordo possível, né, mas sem dúvida nenhuma, um acordo tímido, né, de certa forma, abraçando muito mais as reivindicações das empresas do que as reivindicações dos trabalhadores, e certamente colocando em risco todo o entendimento que nós temos sobre o que é empregado, todos os direitos conquistados em 100 anos de lutas dificílimas, né? Quer dizer, tem alguns direitos que a gente adquiriu ano passado, né? A equiparação entre o salário de homens e mulheres é do ano passado. Você tem direitos adquiridos recentemente, desde a Constituição somente de 88, como a licença maternidade, ou direitos estendidos aos domésticos. Quer dizer, é uma luta de 100 anos, mas que recentemente tem conquistas importantes. E quando nós retiramos um grupo de trabalhadores desta proteção, automaticamente nós tiramos a proteção de todos esses direitos que estão na Constituição. Então, o que eu venho dizendo é que muito mais fácil do que tirar os direitos da Constituição é você tirar o direito a ser empregado, né? Então, de fato uma precarização, né? Se você me perguntar, é melhor do que a decisão monocrática de alguns ministros do Supremo? Sim, porque a decisão monocrática dos ministros do Supremo em processos onde vem cassando decisões de vínculo da Justiça do Trabalho é desastroso, realmente desastroso, porque reconhece o motorista de aplicativo como um microempresário, né? E como se ele trabalhasse pelo aplicativo e não para o aplicativo, né? Dizendo que ele, na verdade, não tem nenhum tipo de subordinação, isto é, não reconhecendo a chamada subordinação algorítmica, né, que todo mundo sabe, inclusive, é mais eficiente do que a subordinação a uma pessoa física, né? Enfim, então, perto do que poderia vir a acontecer através das decisões do Supremo, eu diria não, é até melhor, porque o trabalhador está sendo visto como um trabalhador autônomo, né? Eu diria, inclusive, que devolve à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar todas as decorrências desta lei, porque a Constituição Federal, lá no artigo 114, vai dizer que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar todas as ações oriundas das relações de trabalho, não de emprego, né? Então, devolveria à Justiça do Trabalho essa competência, né? Então, eu diria que perto do que temos é melhor, perto do que poderíamos ter é muito tímido.
e perto do que, por exemplo, a União Europeia tem alcançado, é muitíssimo tímido, né? E aí eu disse a semana passada e repito, que nós estamos na contramão da história, né? O mundo está caminhando para uma proteção desse grupo de trabalhadores. Na Europa são 30 milhões de trabalhadores de aplicativo, né? E aí o que o Miguel estava dizendo, que é fundamental, é que o perigo é você estender esse tipo de entendimento a trabalhadores de aplicativos, e aí tudo será aplicativo. Vai pedir bolo por aplicativo, o advogado vai atender por aplicativo, quer dizer, e aí tudo será aplicativo. Portanto, nós podemos vir a assistir uma super precarização com a criação de um subtrabalho, né, com um subemprego, né, chamado de trabalhador autônomo por aplicativo, porque esta lei ela é específica para trabalhadores de aplicativo sobre 4 rodas, que é privado. Ele é muito especificamente voltado para os trabalhadores de aplicativos de veículos automotores de 4 rodas, né? Mas amanhã isso poderá ser largamente estendido a qualquer tipo de trabalho, né? Enfim, então eu concordo com o Miguel inteiramente, é uma lei tímida, né? Vindo de um governo onde esperava assim, uma abordagem mais radical, né, em nome da proteção dos trabalhadores e de uma não uberização formalmente aceita, né? Ali tem a questão da jornada, que ele muito bem colocou, né? O trabalhador pode ficar até 12 horas plugado, né? Mas ele não está recebendo pela hora plugada, né, pela hora conectada, ele está recebendo a partir do momento que ele pega a corrida e que ele entrega o seu passageiro, né? A hora é de R$ 8,03, o resto é para custear enfim, o celular, os gastos com carro, etc. A previdência é sobre os 8 e não sobre os 32. Então, assim, tem várias questões ali. Ele vai poder ser avaliado, ele vai poder ser excluído, né? O que muda minimamente é que ele tem um pouco mais de informação, há uma necessidade um pouco maior de transparência, para ele entender o preço, para ele entender por que ele está sendo expulso, né? Mas ele continua não tendo nenhum tipo de autonomia com relação ao preço que é feito, por exemplo, né? Na Europa, agora esse acordo magnânimo que foi feito entre o Parlamento Europeu e os Estados-membros diz o seguinte, que você tem 5 requisitos do contrato de emprego. Se tiverem 2 presentes, é empregado, né? E aí significa subordinação algorítmica, um deles, por exemplo, e não ter autonomia na precificação. Se você tiver presente essas 2 coisas, você já está falando de um empregado. Não é uma presunção de que seja empregado, é de um empregado. Toda agora a Corte de Amsterdã também reconheceu os motoristas de Uber como empregados. Portugal, a presunção é de que seja um contrato de emprego. Na Inglaterra, é um tipo específico de trabalhador, né, com 13º, com férias. Então, nós propusemos, isso que eu digo, talvez seja um acordo possível, mas é muito triste que esse tenha sido o acordo possível. Sim, e Beatriz, a tramitação desse projeto de lei pelo Congresso esvazia a discussão que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal? De certa forma, sim, né? Eu imagino, porque tem 2 discussões paralelas no Supremo. A questão da pejotização, então, competência da Justiça do Trabalho para dizer quem é e quem não é empregado, e a questão da uberização, que, na verdade, deveriam ser coisas distintas, mas foram colocadas no mesmo balaio, como se fossem violações ao precedente do Supremo Tribunal Federal sobre terceirização. Quando na questão, os motoristas de Uber, por exemplo, você nem fala de terceirização, não tem um terceiro. É o motorista de Uber e a plataforma, né? O motorista do Rappi, que seja a plataforma. Você não está falando de terceirização, mas foi colocado no mesmo balaio. E as reclamações constitucionais para cassar decisões estão sendo, as decisões estão sendo tomadas com base no precedente da terceirização. Então, na verdade, houve uma forçação, né, de certa forma, talvez muito bem orquestrada, né, de começar a cassar as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que reconheceram um vínculo, como se estivéssemos falando de terceirização.
e não estamos falando de terceirização. Então, acho que primeiro é interessante colocar que temos duas questões importantes a serem olhadas. A questão da pejotização, que vem sendo aceita pelas decisões monocráticas, isso é seríssimo, seríssimo, e, na verdade, como disse o Miguel, que este trabalhador autônomo é uma MEI sem CNPJ, o que está acontecendo são decisões que reconhecem tanto o MEI sem CNPJ como o MEI com CNPJ, como se tudo fosse válido. Quer dizer, basta ter uma MEI, que a presunção é de que o contrato seja comercial, quando na verdade é o contrário. A presunção é que quando você tem uma pessoa física trabalhando para uma pessoa jurídica, a presunção é de que haja um contrato de emprego. E a quem cabe dizer se é ou não é um contrato de emprego é o seu trabalho. O Supremo está caçando as decisões da Justiça do Trabalho, que examinaram fatos e provas e chegaram à conclusão que ali não tem uma real terceirização, né? Que ali é uma pejotização. Você tem decisões do Supremo dizendo que pode a terceirização por pejotização. A pejotização é justamente a fraude. Então, o que nós estamos assistindo são decisões monocráticas que, de certa forma, quase que acabam incentivando a pejotização, quer dizer, a fraude à legislação trabalhista. Então, a contratação de uma PJ para prestar serviços, apesar de ser uma pessoa física subordinada, que não tem controle sobre a precificação, que recebe ordens, tem obrigação de comparecimento, né? Apesar disso tudo, as decisões estão sendo cassadas. Isto é um ponto de tremenda importância que tem gerado um movimento chamado de movimento pela competência da Justiça do Trabalho, né? Porque é a ela quem cabe dizer quem é ou não é empregado, e que está sendo profundamente violado. O artigo 114 da Constituição está sendo rasgado e jogado no lixo. Isso é uma coisa de fundamental importância, e aí eu volto um pouquinho no começo da minha fala, quer dizer, em vez de tirar direitos, você tira o direito a ser empregado. E aí vale para os médicos, para os jornalistas, está acontecendo com as manicures, com os porteiros, seja quem for. Você faz um trabalho, você faz um contrato de pessoa jurídica, a pessoa abre uma MEI e parte do pressuposto que isso é ok, porque estamos falando de autonomia da vontade. No direito do trabalho, quem decide se há ou não há um contrato de emprego são os elementos. Se você trabalha desta forma, a gente chama de primazia da realidade. Isso é um contrato de emprego, pouco importa a forma. Outro dia eu li uma matéria interessantíssima, onde o autor começava dizendo, se você coloca uma placa na frente de uma macieira dizendo que é uma figueira, aquilo continua sendo uma macieira, ainda que esteja escrito figueira. E é disso, isso eu acho que foi a coisa mais inteligente que eu já vi ser usada para explicar a fraude. Não adianta escrever na frente figueira, se é uma macieira. E o direito do trabalho é justamente isso. O que a Justiça do Trabalho vai analisar é se eu estou diante de uma macieira ou de uma figueira. Pouco importa a placa que esteja na frente, né? E o que o Supremo tem feito em decisões monocráticas é dizer, vale a placa figueira. Está dizendo que é figueira, então é figueira. Você que prove que é uma macieira, né? Então, esta é uma questão importante, muito importante, porque a gente vai ver, da mesma forma que a uberização, nós vamos ver os direitos, todo esse arcabouço de direitos que estão lá na Constituição lindamente, num capítulo inteiro dedicado, né, a Constituição chamada a Constituição mais democrática, né, a mais cidadã, enfim, tá lá, tá tudo muito bonito lá, só que aquilo ali é para quem é empregado. Se você deixa de ser empregado, você perde automaticamente todos os direitos assegurados, licença maternidade, auxílio-doença, proteção em caso de acidente, auxílio-paternidade, a licença-paternidade, 13º, férias, terço de férias, e aí, enfim, segue-se uma lista imensa de direitos que vão ser rasgados sem precisar rasgar a Constituição. Então, aí você me pergunta do esvaziamento, eu acredito que com relação à específica decisão do Uber, né, talvez eles aguardem, sentem em cima e esperem a tramitação do projeto de lei, porque, de fato, se eles decidirem algo distinto do que a lei está dizendo, que eu disse, do meu ponto de vista, a justiça competente para processar e julgar as decorrências dessa lei é o seu trabalho. O que o Supremo tem dito em decisões monocráticas que é da justiça comum e que essas pessoas não são trabalhadores, são empresários. Né?
Então, enfim. Sim, excelente. Acho que você nos ajudou demais a entender tanto essa discussão que se dá agora em relação a esse projeto de lei, de fato, quanto a discussão no STF, que são importantíssimas, que vão ditar realmente o futuro do trabalho. Então, assim, a gente vai seguir acompanhando de muito perto. É uma pena que esse projeto foi apresentado dessa forma. Eu vi muita gente reclamando assim, quando o projeto entra no Congresso, a gente não sabe o que vai ser dele. Então, a expectativa é que entrasse um projeto mais radical, realmente, que desse mais valor a esse trabalho, para que depois ele fosse mexido lá dentro, e não foi isso que a gente viu, né? Então, assim, vamos seguir acompanhando de muito perto. Conto, inclusive, com a sua ajuda, Beatriz, porque é sensacional a explicação que você deu aqui para a gente, e é isso. Então, até uma próxima. Muito obrigada por hoje. Um abraço para você. Fico à disposição, vamos acompanhando juntas.